Fala pessoal, sou o professor Gustavo de Matemática. Estou aqui para apresentar a vocês o assunto de potenciação. Antes de passar para a potenciação, nós vamos falar um pouco da multiplicação, rapidinho. Como tudo na matemática, pessoal, nós criamos cada propriedade, cada operação para simplificar a nossa vida. Exatamente, pode não parecer, mas a matemática ela veio para simplificar a nossa vida. Veja só. Já pensou se a gente fosse fazer essa quantidade de somas de parcelas 2, né? Sem a multiplicação? A gente pegaria 2 mais 2, fica 4. Aí depois mais 2, mais 2, mais 2 e assim por diante. Aí depois pegava 4 mais 2, 6, mais 2, mais 2, mais 2 e assim por diante, né? Até a gente conseguir chegar ao resultado final. Só que isso ia demorar muito. Então, teve a necessidade de criar uma operação, mais uma operação para facilitar a nossa vida. Então, surgiu a multiplicação. Bom, o conceito básico da multiplicação é justamente fazer essa soma de parcelas iguais, que eu estou apresentando aqui para vocês, de uma maneira mais rápida. Como é que eu faço isso? Bom, aqui, ó, eu vou pegar todas essas parcelas 2 e vou contar quantas parcelas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu tenho 9 parcelas, não é isso? Bom, se eu tenho 9 parcelas, então eu tenho 9 vezes 2. Tá vendo como fica mais fácil resolver 9 vezes 2 do que fazer essa operação toda? Bom, 9 vezes 2 é a mesma coisa de 2 parcelas de 9. Olha como ficou melhor. E o resultado vai dar 18. Então, a multiplicação veio para facilitar a nossa vida, assim como a potenciação. Bora ver a potenciação? Se a multiplicação é uma soma de parcelas iguais, olha só, está tudo somando aqui o 2. A potenciação é a multiplicação de fatores iguais, tá certo? Então, o que é esse 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes... Já pensou se a gente fosse fazer tudo isso? Então, surgiu a potenciação. Então, a maneira de representar aqui esse tanto de multiplicação é parecido com a, a maneira que a gente contou aqui, né? As parcelas de 2. Como é que a gente faz? Conta a quantidade de 2 que a gente tem, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 fatores 2. Ou seja, eu vou ter 2 elevado a 10. Em particular, com base nas nossas vivências, a gente sabe que 2 elevado a 10 vai dar 1024. Então, a potenciação ela veio para facilitar a nossa vida. E aí tem algumas observações, alguns pontos a considerar. Bom, quando a gente tem numa expressão numérica uma multiplicação e depois uma potenciação, nós devemos primeiro resolver a potenciação, porque subentende-se que tem uma multiplicação. Bom, 3 ao quadrado, então como é que a gente resolve aqui? Ó? 3 ao quadrado, ou seja, 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 5, né? Ó, 9 vezes 5 vai dar 45. Então, basicamente, nós resolvemos aqui, ó, 3 ao quadrado dá 9, 5 vezes 9 dá justamente 45, tá bom? Agora, quando aparece um parente, né? Apareceu aqui um parêntese. Quando aparece um parente, o que é que a gente faz? A gente primeiro ajeita o parente. Ou seja, 5 vezes 3 dá 15. Então, bora ver aqui, ó. 5 vezes 3 dá 15. Então, eu resolvi primeiro o que está dentro do parêntese. Agora, eu vou elevar o 15 ao quadrado. Ou seja, 15 vezes 15 vai dar 225. Beleza? Então, quando temos uma multiplicação e uma potenciação, a gente primeiro resolve a potenciação, que dá 9 nesse caso, e depois a gente resolve a multiplicação.
que dá 45. Quando aparece um parente, então a gente primeiro ajeita o parente, 5 vezes 3, 15, e depois a gente resolve a multiplicação. 15 ao quadrado, que é 15 vezes 15, dá 225. Beleza? Então, bora ver aqui o que é a definição de potenciação. Definindo potenciação, gente, o que é que nós podemos definir aqui? Quando a gente tem o número A elevado a n, é a mesma coisa de eu pegar esse A e multiplicar ele n vezes. Como assim? Bom, pega o A, multiplica por ele a quantidade n que aparecer aqui. Vamos pegar um exemplo com números, que com exemplos com números a gente entende. 2 elevado a 3 é o 2 multiplicado 3 vezes por ele mesmo. Ó. Se tem 3 aqui, eu vou pegar o 2 e multiplicar por ele 3 vezes, tá? Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. Vamos lá, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Beleza? Então, o expoente diz quantas vezes a gente vai multiplicar a base por ela mesma, tá certo? E como eu estou falando aqui com vocês, a base é esse número aqui que está embaixo. A gente chama ele de base. E o n é chamado de expoente, ou seja, o número que fica em cima é o expoente, tá? E o resultado da operação, ó, o resultado da operação, a gente chama de potência, beleza? A gente chama de potência. Antes de passar para as propriedades, nós temos algumas considerações aqui, olha só. Todo número elevado a 1 é igual ao próprio número. Por exemplo, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3 e assim por diante. Todo número elevado a 0 é igual a 1. É por convenção, tá bom? Todo número elevado a 0 é 1, tá? Outra coisa, o número 1 elevado a qualquer número é o próprio 1. 1 elevado a 3, 1. 1 elevado a 10, 1. 1 elevado a 500, 1. Tá certo? Assim como o 0. O 0 elevado a qualquer número vai ser sempre 0. Beleza? Então, são essas as considerações que eu queria falar antes da gente passar para as propriedades. Bora agora para as propriedades. Vamos lá? A primeira propriedade, gente, o que é que eu quero que vocês observem? Que é uma multiplicação. E o que é que essa multiplicação tem em comum? O que é que esses fatores têm em comum? A base, não é? Então, quando a base é igual e eu tenho uma multiplicação, a gente vai... O que é que acontece aqui, gente? Vamos demonstrar isso aqui. O que é o 5 elevado a 4? Olha só, o 5 elevado a 4 é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Esse 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 está multiplicando quem? O 5 ao quadrado. Agora aqui de verde, ó, quem é o 5 ao quadrado? O 5 ao quadrado ó, é 5 vezes 5, certo? Perceba que aqui a gente tem ó, uma multiplicação de 5 muito grande, não é? Agora a gente tem quantos 5 aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto foi que deu aqui? Ó? O resultado é 5 elevado a 6, não é não? Basta contar a quantidade de vezes que o 5 está multiplicando ele mesmo. Então, fica 5 elevado a 6, tá? Ou seja, se você observar, o que é que acontece com os expoentes aqui, ó? 4 e 2, ó. Eu vou adicionar. Então, vai ficar 5 elevado a 4 mais 2, ou seja, 5 elevado a 6. Então, resumindo, o que é essa propriedade? Quando eu tenho potências de mesma base multiplicando, eu vou somar os expoentes. Então, conclusão aqui, ó. Olha só para a conclusão. Ó.
quando eu tenho potências de bases iguais, vezes multiplicando entre si, ó, o que a gente faz? Soma os expoentes, beleza? Então, essa é a nossa primeira propriedade, tá? Então, potências de bases iguais, produto de potências de bases iguais, ou seja, a multiplicação de potências de bases iguais, a gente soma os expoentes. Percebe? Ó, potências iguais, ó, a base é A. Então, a gente soma os expoentes. Beleza. O que é que diz a segunda? Vamos lá. Gente, propriedadezinha de fração. Bora lembrar um pouco. O que é que a gente tem aqui em cima? 5 elevado a 6, ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Mais um 5 que está faltando, ó. São 6, 5. E embaixo, a gente tem 2. 5 vezes 5. O que a gente pode fazer quando está multiplicando? A gente pode cancelar, ó, esse 5 com esse 5 e esse outro 5 com esse 5. Então, sobrou quantos aqui, ó? Sobrou 4, não foi? 4, 5. 5 está multiplicando por ele mesmo 4 vezes. Então, fica 5 elevado a 4. Percebe que os expoentes, ó, basta a gente subtrair. 6 menos 2 vai dar 4. Então, aqui, ó, o que foi que a gente fez? Ó? 5 elevado a 6 dividido por 5 ao quadrado. 5 elevado a 6 menos 2, que deu 4. Está aqui o 4. Conclusão, quando eu tenho divisão de potências de mesma base, A elevado a m dividido por A elevado a n, vai dar igual, ó, a subtração dos expoentes. Na multiplicação, a gente soma os expoentes e na divisão, a gente subtrai os expoentes. Lembrando que as bases têm que ser a mesma, tá? Ou seja, tem que ser o mesmo número aqui embaixo. Gente, e quando a gente tem um expoente que está em uma multiplicação aqui, ó, o que a gente faz? A gente distribui esse expoente. Então, esse 2 vem tanto para o 3 quanto para o x. Então, vai ficar, ó, 3 ao quadrado vezes x ao quadrado. 3 ao quadrado, gente, olha só, é 3 vezes 3, que vai dar 9. Ou seja, é 9 vezes x ao quadrado. Conclusão, olha só aqui, ó. A vezes b elevado a um expoente m. A gente distribui esse expoente. Vai ficar a elevado a m vezes b elevado a m. No exemplo que a gente fez, quem é o a? O a é o 3 e o b é o x. Beleza? Então, aqui vai ficar, ó, a elevado a m vezes b elevado a m. Tá bom? Aí tomem bastante cuidado. Essa propriedade é só quando a gente está multiplicando, ó. Só quando a gente está multiplicando. Quando a gente está somando, dizer que x mais 5, por exemplo, ao quadrado, é x ao quadrado mais 5 ao quadrado, isso aqui está totalmente errado, tá, gente? Isso aqui está totalmente errado, tá? Isso aqui é outra coisa que a gente vai ver depois, beleza? Outra coisa, é diferente, ó, esse resultado aqui desse aqui. Esse quadrado está tanto no 3 quanto no x. Então, o resultado disso aqui, ó, é 9x ao quadrado, que é diferente de 3x ao quadrado. São duas coisas diferentes, tá bom? E o outro cuidado que a gente tem que ter é que menos 5 ao quadrado, ó, é menos 5 vezes menos 5. E o resultado, ó, negativo com negativo, fica positivo. 5 vezes 5, 25. Agora, o resultado disso aqui vai dar menos 25. Tá bom? Porque que é o menos, ele está fora não está no parêntese, né? Ó, aqui o menos está dentro do parêntese. Então, esse 2 aqui, ó, está pegando todo mundo aqui, ó. Já esse 2 aqui, o expoente, está pegando só o 5. O menos ficou de fora. Tá bom? Então, fica menos 5 vezes 5, que vai dar 25. Tá? Bom,
A quarta propriedade é a seguinte. Quando eu tenho uma fração, esse 2 distribui da mesma forma que distribuiu na propriedade passada. Então, 3 sobre 2 ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é a mesma coisa de 3 vezes 3. Vou fazer até mais devagar, 3 vezes 3 e 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Ou seja, vai ficar 9 sobre 4. Conclusão. Quando eu tenho uma fração a sobre b elevado a um expoente e tem que ter esse parêntese, a gente distribui esse expoente. Então, vai ficar a elevado a m dividido por b elevado a m. Tá bom? Distribui o expoente. Tá? Mas tem que ter o parêntese, beleza? Vamos aqui para a quarta, olha só. O que a quarta está falando? A quarta, esse 2, está pegando, é o expoente dessa base aqui. Então, pela definição de potenciação, eu tenho que pegar o 5 ao cubo, né, e multiplicar por 5 ao cubo. Beleza? 5 ao cubo vezes 5 ao cubo. E o que é que eu faço? Utilizando lá a primeira propriedade. Quando eu tenho potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, vai ficar 5 elevado a 3 mais 3, que vai dar 5 elevado a 6. Se você observar, esse 6 é a mesma coisa de eu pegar o 2 e multiplicar pelo 3. Conclusão. Quando eu tenho um A elevado a M elevado, tem que ter o parêntese, a um número P, então eu vou pegar o M e multiplicar pelo P. Então, vai ficar A elevado a M vezes P. Tá bom? Então, aqui é só multiplicar os expoentes. A gente chama de potência de potência. Beleza? Agora, cuidado. Olha a caveirinha aí. Cuidado, olha a caveira. Uma coisa é eu ter essa propriedade aqui, esse 2 aqui está pegando 5 ao cubo, tá? E aí o que a gente faz? Multiplica os expoentes. Vai ficar como 5 elevado a 6, né? 3 vezes 2, 6. Agora aqui, esse 2 aqui, vou botar aqui de outra cor, esse 2 está pegando só no 3. Então, aqui, é o 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 dá quanto? Dá 9. Então, o resultado dessa operaçãozinha aqui, vai ser 5 elevado a 9. Então, são coisas diferentes. Tá bom? Vamos para a quinta. Quinta propriedade. Quando eu tenho o expoente negativo. Gente, quando eu tenho um expoente negativo, qual é o 2? Qual é o denominador do 2? É um número inteiro. O denominador do 2 é 1. Então, a gente vai inverter essa fração. Inverter a fração é trocar numerador com denominador. Então, se eu tenho 2 sobre 1, então eu vou ter agora 1 sobre 2. Tudo aqui, o 2 elevado a 3. Tá certo? Então, eu inverti a fração. O 1 que estava embaixo foi para cima. O 2 que estava em cima veio para baixo. E, gente, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Então, vai ficar assim, 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, aqui vai ficar 1 sobre 8. Conclusão, gente. Olha só a conclusão. Quando eu tenho o número A elevado a um expoente negativo, então eu vou inverter, ou seja, vai ficar 1 sobre A elevado a M. Tá? Então, fica inverter. Eu vou inverter essa fração. E aí eu queria lembrar para vocês, uma coisa é oposto, outra coisa é inverso. O oposto de uma fração é menos
2/5, ou seja, é trocar o sinal dela. Aqui está positivo, então o oposto é negativo. E o inverso não troca sinal. A gente troca numerador com denominador. Então, se é 2/5, vai ficar 5/2. Beleza? Agora, vamos fazer um exemplo aqui, mais um exemplo com números, né? Então, se o expoente está negativo, o que é que a gente faz? A gente troca, a gente inverte a fração. Então, fica 3/2 elevado a 3. Perceba que depois que eu inverter a fração, o expoente fica positivo, ou seja, troca o sinal. Beleza? E usando a nossa propriedade, ó, 3/2 ao cubo vai ficar 3 ao cubo sobre 2 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 2 ao cubo, a gente acabou de fazer 2 ao cubo, olha só. 2 ao cubo deu 8. Então, já vou colocar aqui o 8. Ó. Então, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, nosso resultado final, 27/8. Beleza? Então, muito obrigado, pessoal. Espero vocês no nosso próximo vídeo, tá? Valeu!